Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para estudar aprender um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Essa oportunidade vamos estar estudando a parábola que tem por título Tesouro Escondido, né? Nós vamos ter duas partes dessa parábola e hoje nós vamos estar estudando a primeira parte dessa parábola. Temos o prazer de estar aqui nessa ocasião com o irmão Thales. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, depois de um tempinho. Então, vamos estudando como o irmão Júnior falou, né? Tesouro Escondido, que é uma lição muito bonita aqui, e espero que os irmãos possam apreciar ela junto conosco nessa noite. Estamos aqui num cenário novo hoje, né? Tivemos que adaptar esse cenário para estar gravando a lição para vocês, mas espero que, apesar de tudo, sirva para cada um de vocês e que possa o Espírito Santo tocar no coração de vocês. Antes de nós começarmos o estudo dessa lição, nós vamos estar fazendo uma oração. Senhor meu Deus, santificado seja o teu nome. Quero lhe agradecer por mais uma oportunidade que temos de estudar a tua palavra e que o Senhor possa nos dar o privilégio de ter a presença do Senhor Espírito Santo aqui, que Ele possa nos ensinar a verdade e que Ele venha nos conduzir, tudo for falado aqui possa ser inspirado por Ele. Que o Senhor também possa abençoar as pessoas que estão assistindo a essa gravação, que o Senhor possa ficar com elas também, abrindo a palavra de Deus, a compreensão delas, e que o Senhor também possa ficar com elas nas suas dificuldades do cotidiano, do dia a dia. Fique conosco, meu Pai, perdoe os nossos muitos pecados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como já mencionado anteriormente, a lição tem por título Tesouros Escondidos. Mas antes de eu ler o verso áureo e dar início à nossa lição, o estudo dessa lição, eu queria estar fazendo um convite para os irmãos. No fim de semana que vem, dia 20, 21 e 22, nós vamos estar tendo o nosso congresso em Martinópolis. Ainda dá tempo para quem tiver o desejo de estar comparecendo no congresso, entrar em contato conosco, né? A nossa irmã Marenice vai estar esclarecendo dúvida de quem entrar em contato e falando para vocês, mostrando para vocês a melhor forma para poder ir no congresso. Agora vamos ao verso áureo da nossa lição. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Aqui a gente vê que a gente vai entrar na parábola do tesouro escondido, que é só um verso, né? Ela é bem pequena, é um único verso, mas ela tem Jesus, como sempre, né, quando ele contava as parábolas, ele sempre usa coisas do cotidiano. E para explicar esse verso, o que era o cotidiano deles, fala que era muito comum as pessoas esconderem tesouros na terra, porque naquela época tinha muitos ladrões que vinham roubar, né? Também tinha, quando mudava de governo, as pessoas viam o que os outros tinham e cobrava mais alto os impostos. Então eles faziam o quê? Então, para esconder os tesouros deles contra essas coisas, eles colocavam na terra. Literalmente cavavam buracos na terra e colocavam. Só que tinha um problema, que às vezes as pessoas podiam esconder, esquecer aonde tinham colocado, né? Ou a pessoa podia ter morrido, ou então ela podia ter sido presa ou mandada embora daquele lugar, né? E perdeu o tesouro. Então fala que não era, o testemunho aqui no parábola de Jesus fala que não era coisa incomum, na época de Jesus mesmo, as pessoas estar lavrando o campo e encontrar moedas antigas ou um pedaço de ouro e prata por aí. Então por isso que Jesus usou essa comparação, né? Era uma coisa assim, não incomum naquela época. Interessante que é a historinha do pirata, né? O pirata vai, enterra o tesouro, deixa o mapa lá, né? Isso. E aí a pessoa vai, cavuca e acha o tesouro. Então, assim, era comum, não dessa forma, né? Mas muitos tesouros escondidos. Exatamente. Como o nosso irmão Thales bem explicou, né? Muitas pessoas escondiam o tesouro na terra, porque não tinha como ser roubado, né? Saqueado. Era mais difícil. Difícil. E aí é isso que Jesus vem mostrando para nós. Jesus, como nós sempre estamos aqui destacando nas lições, ele usava coisa do cotidiano para falar das suas parábolas e para mostrar para as pessoas o que ele queria dizer através da parábola, né? Ele usou a parábola do semeador, ele usou outras parábolas que nós estudamos, trigo e joio, né? Do grão de mostarda, várias parábolas que nós estudamos até hoje. E essa não é diferente, né? Então ele cita alguma coisa que era comum, como o nosso irmão Thales disse, né? Era comum você achar ali tesouros escondidos, e ele cita essa parábola, que um homem arrendou uma terra, então ele alugou, né? Em outras palavras, alugou uma terra e foi trabalhar nessa terra, foi plantar nessa terra. E ele estava passando o arado e encontrou um tesouro. Aí o que ele fez imediatamente? Ele enterrou o tesouro novamente, né? Foi lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela terra, adquiriu aquela terra. Só que a lição vem mostrando para nós também que
o significado do que Jesus quis dizer com essa parábola, né? Então a lição ela mostra para nós que o campo tem um significado e o tesouro também tem um significado. Exatamente. A gente vê aqui falando claramente no parábola de Jesus, fala que a terra significa a Bíblia, né? Uhum. É símbolo da Bíblia. E o tesouro é símbolo do Evangelho. Ou seja, e o interessante é que ela vem destacando que a terra é símbolo da Bíblia. Só que assim, é um símbolo, não chega a pegar toda a sua magnitude, porque ela fala assim que nem mesmo a terra tem tantas veias de ouro ou tantos produtos preciosos que nem a Bíblia tem. Então, e o interessante é que vem falando aqui também que esse homem, quando ele foi vender tudo, os vizinhos e a família pensou que ele estava agindo que nem um insensato. Nas nossas de hoje, nas palavras de hoje, tá doido. Entende? Vender tudo que tem para comprar uma terra que aos olhos, quando você olhava assim, não tinha aquele valor. Então a parábola, a moral dela ali é que o homem ele achou o tesouro e ele deu tudo que ele tinha para aquele tesouro. Então é a mesma coisa para a gente, quando a gente encontra o tesouro do evangelho na Bíblia, a gente tem nada, tudo perde o valor aqui terrestre. É interessante, né, essa comparação, eu me pego pensando nessa comparação, né, que Jesus fez e também o Espírito de Profecia faz, do campo ser a Bíblia, né, da terra ser a Bíblia. Porque mostra para nós que, assim, se você trabalhar no campo, se você estiver mexendo com o campo, você vai achar o tesouro. Então, se aquele homem estivesse em casa, deitado, sem fazer nada, ele não iria achar esse tesouro. Né? Se o campo tivesse parado, ele nunca ia achar esse tesouro. Então, ele teve que trabalhar, né? Se dispor a ir trabalhar para encontrar o tesouro. Da mesma forma, a Bíblia. Se nós tivermos uma Bíblia e deixar ela lá no canto, nós não vamos achar esse tesouro, tantos tesouros que está escondido na Bíblia. Se você não estiver cultivando... Aí nós temos que o quê? Ir lá e procurar os tesouros, né? Tá trabalhando na Bíblia para procurar esses tesouros. E aí nós vamos receber vários tesouros, como o irmão Tales diz. A Bíblia é cheia de tesouros. Só que o tesouro dessa parábola é um específico. É o Evangelho. Que é o Evangelho. Nosso irmão Tales contou para nós. É isso que Jesus quis dizer aqui. Que o tesouro que os judeus deveriam procurar naquela época era o Evangelho. Porque era chegado o momento para eles do Evangelho. E a gente vê que o Evangelho foi pregado desde que Adão pecou ali, a gente vê, né, com aquela primeira profecia, vai ferir o calcanhar, vai pisar a cabeça, e em todas as épocas tem uma parte do Evangelho que é a verdade presente, né, nós temos a nossa, só que naquela época eles vão se dizer assim, eles estavam com a cereja do Evangelho, que era o próprio Jesus, estava ali em pessoa, o Messias estava ali, e eles não acharam, porque não estavam fazendo o que? Eles não estavam cultivando a terra deles ali. E o interessante é que vem falando aqui que algumas pessoas, por que o tesouro está oculto? Por que o Deus não oculta dentro da Bíblia? O Evangelho está ali para qualquer um que quiser. Mas por que fala na parábola que o tesouro estava oculto? Aí eu gostei dessa parte que fala que alguns eles não perseguem porque eles estão cegados, vamos se dizer assim, com o seu próprio conceito. E também aqui com vãs filosofias, estão cheios de vãs filosofias, ou seja, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, inteligência, mas não compreendem. Então, eles viam, os sinais era claro que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, mas por quê? Eles não quiseram aceitar, porque fala que eles estavam cheios do seu próprio conceito. Não, o Messias que eu quero, ele vai ser assim. Ou então estavam cheios das tradições, né? Não o Messias que eu quero, mas o Messias que eu fui ensinado a acreditar, ou fui ensinado a esperar, ele tem que ser desse jeito. E aí, quando veio o Messias que a Bíblia falava, eles não quiseram. É interessante que isso que o nosso irmão Tales colocou, né? Que eles se apegavam a símbolos, né? A lição vem mostrando para nós que eles tinham vários símbolos, mas assim, eles não reconheciam a verdadeira essência, né? De todos os símbolos. De todos os símbolos. Tudo que apontava aquilo que eles faziam, né? Era o sacrifício diário, era a Páscoa, tudo aqueles símbolos que eles tinham que apontavam a Jesus, eles faziam e tinham aquilo como uma regra, né? Deus que pediu, é sagrado, e era mesmo. Só que estava apontando para Jesus. E eles faziam vista grossa, como o Tales disse, né? O nosso irmão Tales disse. Assim, isso eles não queriam ver, porque era cheio. Eu aprendi desse jeito, na minha vida inteira eu aprendi desse jeito, então não é agora que eu vou mudar. Então, assim,
Tem um ditado que fala que copo cheio não tem como encher mais, né? Exatamente. Quando o copo tá cheio, não tem como encher mais. Então, por isso que nós temos que manter nossas vasilhas vazias, Exatamente. para sempre estar aprendendo mais de Deus. E por causa dessas tradições, vem falando que os judeus daquela época, eles eram comparados às pessoas que, por exemplo, um homem ele poderia estar precisando do tesouro, ele poderia estar passando por necessidades ali financeiras, né, que é o histórico ali da parábola. Ele podia estar sentado numa árvore onde tinha um tesouro embaixo, ele podia estar precisando, mas ele não teria encontrado. Por quê? Porque ele não estava cultivando. A mesma coisa com os judeus. Eles estavam necessitados de um salvador do pecado? Lógico que estavam, como toda a humanidade, mas eles não acharam o tesouro porque eles não reconheceram Jesus como Salvador, porque eles queriam o Salvador dos romanos, e então necessitados eles estavam, mas não encontraram. E a gente tem que olhar para nós hoje, né? Se não estamos fazendo a mesma coisa. É muito interessante essa questão. Outro ponto também que a lição chama atenção, como o irmão Tales já comentou antes, né, anteriormente, é que esse homem, quando ele vendeu tudo que ele tinha para ir comprar aquela terra, as pessoas acharam que ele estava, né, louco. Nos nossos dias de hoje, se fosse dizer que nas nossas palavras hoje, ele estava louco. E muitas vezes hoje acontece com nós também. Muitas pessoas deixam tudo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e as pessoas olham e falam assim, nossa, olha lá, ó, você acha fazer isso? Exatamente. Jesus não pede isso. A questão é, Jesus diz assim, deixa tua cruz e siga-me, né? Só segue-me. E aí essa pessoa segue a Jesus e as pessoas olham nela e falam assim, não, olha só, ela mudou de vida, mudou tudo que ela era por causa de Jesus. Não, Deus não pede isso. Não é certo isso, né? Exatamente, a gente vê aqui que o que os homens fazem, Deus não encobre a sua verdade, lá no Parábolas, né? Deus não encobre a sua verdade aos homens, por seu próprio procedimento obscurecem na eles mesmos. Eu vi isso num exemplo essa semana. Eu estava conversando com um homem, e aí a gente, na verdade, com duas pessoas ali, eles entraram na questão do dízimo, né? E aí aí teve um que falou assim, não, o único pastor que eu gostei de verdade foi um que falou assim que o dízimo foi só para os judeus durante uma certa época. Então, Deus está claro ali na Bíblia. Eu perguntei, mas aonde esse pastor mostra que na Bíblia não precisa mais devolver o dízimo? Porque está claro na Bíblia que a gente tem que devolver até hoje, é mandamento de Deus. Só que aqui fala, Deus não esconde a verdade, mas os homens, eles mesmos, obscurecem a verdade para si por meio do seu próprio procedimento. Ou seja, ele quis acreditar porque era conveniente para ele, porque ele não queria devolver o dízimo, ele não queria acreditar nisso, ele achou conveniente porque aquele pastor disse. Então é a mesma coisa que acontece com nós hoje. Nosso modo de viver é que obscurece a verdade pra gente. Deus não oculta a verdade de ninguém, a verdade está ali. Você faz com ela o que você quiser, Deus não vai impedir. Sim. Quem nunca escutou a pergunta, né, que as pessoas costumam sempre fazer, mas se Deus é um só, por que existem várias igrejas? Várias igrejas, né? Exatamente. Essa pergunta é muito comum. É o que o nosso irmão Tales vem dizendo, né? Deus não obscurece, mas é as pessoas que procuram seus próprios caminhos, né? Exatamente. É isso que nós devemos entender. E a lição traz para nós um ponto interessante que vem falando que, apesar dos judeus rejeitarem Jesus ali como Messias, né? Teve algumas pessoas importantes que aceitaram Jesus, dos principais. E creram neles. Temos alguns exemplos na Bíblia, né? Temos Nicodemos, José de Arimateia, e entre outros. Sim. A gente vê também, mas o interessante é que fala que alguns dos principais, ou seja, dos mais importantes, dos mais famosos ali da nação judaica, eles tinham certeza de que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido, era o das profecias que o Velho Testamento apontava, só que eles não quiseram confessar por causa do quê? Aqui fala, por medo de serem excluídos da sinagoga. Aprofundando o comentário, fala que não estavam em harmonia com seus desejos ambiciosos, não possuíam a fé que lhes asseguraria o tesouro celeste, atentavam para os tesouros terrestres. Ou seja, você ser excluído da sinagoga naquela época era uma coisa muito séria, entende? Você perdia todo o status de judeus, você era tratado como um gentil, basicamente. Então isso era uma coisa muito séria. Mas Jesus nunca falou que seria fácil seguir ele, entende? O que aquele homem, que nem você já comentou, o que aquele homem fez aos olhos dos outros seria loucura. E confessar Jesus ali como Messias e perder toda a honra mundana, deixar de ser um principal, seria loucura aos olhos do mundo. Mas a gente tem que ver o que Jesus pede, entende? O que vale mais, os tesouros mundanos ou a glória eterna? Essa que é a questão. É isso que nós devemos pesar na balança, né? O medo de perder posições e cargos aqui nessa terra
pode ter feito muitos deles perder Exato. o Muitos. céu. É uma coisa que faz muitos lá atrás, e é o que a lição vem trazendo, muitos hoje em dia. Muitos hoje em dia, né? É um ponto importante. Trazendo para os nossos dias é a mesma forma. Muitos hoje, por questão de posição, né, deixa de perder tesouros no céu. Exatamente. E além do mais, além dele perder o tesouro dele, por ser uma pessoa importante, igual a lição coloca para nós, Isso. príncipe, né, que eram príncipes lá da sinagoga, e hoje pastores e outros mais importantes, eles perdem o tesouro e levam outros a perder Exatamente. também, né? Esse que é o perigo de você não reconhecer Jesus como Messias e não ir atrás desses tesouros e dessas verdades que estão enterradas nesse terreno que é a Bíblia, né? Vem falando aqui, né? Para ganharem riquezas, honras e poder, colocam os princípios, tradições e requisitos de homem acima dos de Deus. Então a gente vê que eles pegam o quê? É que nem eu já comentei, eles pegam requisitos de homens, tradições de homens, ou seja, que um exemplo que eu citei que é da questão do dízimo, que não precisa devolver mais, aí a pessoa acha conveniente não devolver e exalta aquilo acima do que Deus falou, que tá claro que tem. Então a gente faz isso com várias coisas na Bíblia. A gente tem que tomar cuidado só para não apontar para de fora e ver o que nós estamos fazendo. Porque já foi provado que é possível as pessoas aceitarem algumas verdades e recusarem outras. Mas Deus quer aqueles que aceitam todas as verdades. Nós temos que olhar para nós mesmos e ver, será que eu estou vendo a riqueza do Evangelho? Estou deixando tudo que eu tenho de errado para ir buscar aquela verdade? Sim. E o final da nossa lição, né? Já indo para o final da nossa lição, tem uma parte que eu queria ler para os irmãos aqui que é muito importante, que diz assim: o Salvador viu que os homens estavam empenhados em adquirir riquezas e perdiam de vista as realidades eternas, que é o que nós estávamos comentando até agora, né? Se preocupa com coisas desse mundo e esquece das realidades eternas. Empreendeu corrigir esse mal. Então Jesus se preocupou com isso e quis corrigir, né? Eu fico imaginando Jesus ali que já veio das cortes celestes, veio para salvar a humanidade, vendo que eles estavam perdendo, assim, não sei nem se tem palavras para dizer o que ele estava sentindo ali, vendo, eles estão perdendo o eterno, que é infinitamente melhor, por migalhas que são passageiras. Imagina a gente olhar, ele sabendo que a gente vai receber, olhando para aquilo, eu não sei a palavra que pode dizer, mas o que deu nele ali, assim... Eu acho que é dó, né? Se fosse descrever, a melhor palavra seria dó, porque ele olhava as pessoas ali dessa forma e ficava com dó. Mas eu falo assim, angustiante também, né? Eles não entendem, é uma coisa assim que eles não entendem que o que eu tenho é melhor. É muito, 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 não tem palavras, hein? E diz assim, ó, elevando a voz disse, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. Exatamente. Então é com essa mensagem que eu queria finalizar, né, essa lição. Se o irmão Thales tiver algum comentário geral da lição. A gente vê aqui que é exatamente isso. O resumo disso foi o que Jesus disse aqui, né? Do que adianta ganhar tanta riqueza, você fazer tanta coisa aqui no mundo e você perder sua alma no final? Não é errado você ter sonhos, ter ambições aqui, mas o errado é você colocar essas ambições acima do eterno. Não é por uma questão assim de ser egoísta, de que Deus quer que você ponha ele em primeiro lugar, porque não, é uma questão pro seu próprio bem, porque se você fazer a comparação, não tem como. Não tem como pesar na balança. Não tem como pesar na balança. Então temos que ser que nem esse homem, quando primeiro temos que cultivar, como foi falado, tá estudando, e quando encontrar esse tesouro, tudo, a gente tem que fazer tudo, sacrifício nenhum vai chegar aos pés, como já foi dito, né? Muito fácil alcançar o céu, né? Quando nós estivermos lá, vamos olhar para trás e ver tudo isso e vamos dizer essa frase. É muito fácil alcançar o céu, né? Então, irmãos, eu queria encerrar essa lição com esse apelo que foi feito aqui, né? Que os irmãos possam refletir. Será que o que eu estou fazendo aqui vale a pena? Será que eu não estou trocando o céu por migalhas? Exatamente. Será que Deus olha lá do alto para nós e pensa assim, meu filho, o que eu tenho para você é muito mais que isso? Então, assim, por favor, né? Aceita. Vamos pesquisar, vamos trabalhar a nossa terra, irmãos. Exatamente. Vamos trabalhar a Bíblia e procurar nela as verdades que Deus tem deixado para nós. Amém. Eu queria deixar desde já um abraço e um obrigado, né, para os irmãos que acompanham o nosso canal, todos vocês que acompanham o nosso canal, todos vocês que assistem os vídeos, ajuda bastante o nosso trabalho. Eu queria que Deus abençoasse a vida de cada um de vocês. E também queria perguntar para o Montalho se quer deixar alguma saudação especial.
Eu queria deixar para minha mulher, para meus filhos, né? Também para os meus pais que estão lá no Mato Grosso e também para a igreja lá do Pará. Eu também queria deixar um abraço para eles. Que Deus também possa abençoar todos os nossos irmãos, né? Irmãos, se vocês tiverem desejo de ajudar o nosso trabalho com alguma ajuda financeira, nosso Pix vai estar aqui na descrição, né? Ajuda bastante o começo do nosso trabalho, nós estamos começando agora, então toda ajuda é bem-vinda e que Deus possa abençoar vocês e espero vocês no próximo Lições para a Vida Cristã.